Olá, leitoras e leitoras! Hoje estamos aqui para falar sobre um livro maravilhoso chamado Até Você Chegar, da Judith McNaught. E uma escritora maravilhosa, que tudo que essa mulher escreve eu amo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no meu canal, dê curtir nesse vídeo. Eu sempre esqueço de falar isso e as pessoas acho que não curtem por conta de que eu esqueço de falar isso, não sei, ou porque não gosto do vídeo mesmo, não sei também. Curta, compartilha, se inscreva no meu canal, ajuda bastante o canal. Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, que é Até Você Chegar. Esse livro, ele faz parte da dinastia Westmoreland. A dinastia Westmoreland, até agora traduzido, ela é composta por 3 livros. Esse aqui, Até Você Chegar. Whitney, Meu Amor, que é esse aqui. Eu não tenho essa edição aqui do Whitney, Meu Amor, porque ela estava extremamente cara. E quando baixou o preço, ela sumiu de todos os lugares. Então, assim, eu não consegui comprar a edição desse jeito aqui. Então, eu tenho essa aqui que é da Best Bolso, que é a edição anterior. E esse aqui, que é Um Reino dos Sonhos, que também é maravilhoso. Então, basicamente, vamos falar sobre a história dos 3 livros, aproveitando o fato de que eu li esse aqui agora, porque aqueles livros, quando eu li, eu não tinha o canal, então não tem resenha, não tem nada, então eu vou falar rapidinho sobre a história dos 3 livros. Eu vou começar, então, por este aqui. Este seria o livro 2, mas esse aqui conta a história dos antepassados do conde lá da história da Whitney. É a 6ª geração dos duques de Claymore. E esse daqui, no caso, é o primeiro duque de Claymore, porque mesmo tendo sido escrito depois de Whitney, Meu Amor, esse daqui, ele é dos antepassados do Whitney, Meu Amor. Então, assim, como se fosse o primeiro livro da dinastia. Nessa história aqui, ele vai contar a história da Jennifer, que ela é uma escocesa de cabelos vermelhos e gênio forte, e o pai dela acaba tentando forçar ela a um casamento para unir forças com outro clã escocês. Quando ela aceita, né, fazer isso, se casar com um homem extremamente mais velho, mas ela acaba se sentindo sufocada e ela vai até uma colina com a irmã dela. Nisso que ela vai até essa colina, ela acaba sendo raptada. Depois de ser raptada, ela é levada até o acampamento dos ingleses. E nesse acampamento ela conhece o Lobo Negro. No caso, um homem enorme, maravilhoso, forte, normal, né? Todas as descrições são assim. Mas e ele é um homem que ele tem uma fama terrível e ela acaba ficando ao dispor dele para ele fazer o que ele quiser. E o irmão dele, que rapta ela, ele tem a brilhante ideia de raptá-la porque ele acha que ela pode ser uma moeda de troca, eles podem fazer alguma coisa, sei lá, torturar o pai dela dizendo que ela tá passando uma situação muito difícil, qualquer coisa assim. E o Lobo Negro, ele acaba achando que não foi uma ideia muito boa do irmão dele, mas acaba ficando com elas no acampamento porque ele não sabe o que fazer. E aí, eles acabam se conhecendo, as histórias acabam acontecendo. E assim, a narrativa desse livro aqui é incrível, a história é incrível, como as coisas acontecem é incrível, a interação entre os personagens é incrível. Esses personagens aqui, eles moram no meu mundo imaginário até hoje. Estão lá convivendo uns com os outros e, sinceramente, são um dos meus personagens favoritos, assim. Fazem parte do meu grupo de personagens favoritos, porque foram tão bem escritos que eles parecem reais mesmo. Para não se estender muito nesse livro aqui e acabar ficando um vídeo gigantesco, vamos falar sobre o segundo livro. Então, praticamente 6 gerações depois, vem o Whitney, Meu Amor. Esse livro aqui, ele é um livro que ele vai contar sobre um duque, que é o Duque de Claymore. Ele vai se apaixonar por uma mulher que não faz exatamente parte ali das queridas, né, das daminhas maravilhosas e tal. Ela é uma mulher diferente. Vai contar a história dela de quando ela era criança e como ela era diferente, subia em árvore, fazia várias coisas, caçava com estilingue. Ela era uma menino, e como ela se apaixonou por um amiguinho dela e foi apaixonada por esse amiguinho a vida inteira. E depois, como ela foi ensinada a ser uma dama e, né, tudo que aconteceu. E assim,
Tem uma cena nesse livro aqui que é uma cena extremamente forte, é uma cena que eu acho que me marcou pro resto da minha vida, eu nunca vou esquecer essa cena, porque essa escritora, ela tem uma descrição incrível, ela descreve as coisas de forma incrível. E essa descrição dessa cena, assim, ela ficou gravada de algum jeito, sabe? Então, quando as pessoas falam assim, ai, pense no livro que tem uma cena, pense no livro com uma cena, a cena mais forte que você viu. A primeira cena que me vem na mente é a cena, né, que acontece aqui nesse livro. Eu não vou contar qual é a cena, porque seria um spoiler, assim, destruidor. Mas quem já leu esse livro aqui sabe do que eu tô falando. E, assim, super recomendo também essa história. É uma história muito boa. Gente, é um livro, assim, parece fininho aqui, né? Mas, na verdade, ele tem 600 páginas. Como ele é best bolsa, ele tem uma diagramação bem... É tudo bem espremidinho, praticamente não tem margem. Mas a história é tão maravilhosa que vale a pena ler, mesmo que seja na diagramação ruim. Agora, o terceiro livro da história é esse aqui. Esse terceiro livro da dinastia, ele, até você chegar, ele conta a história de uma acompanhante. Ela é acompanhante de uma mocinha que vai se casar, de uma dama. E ela tá fazendo uma viagem no navio com essa dama para ir dos Estados Unidos para Inglaterra para entregar ela pro noivo. Porque o pai dela teve um derrame, um infarto, e aí ficou impossibilitado de ir e vai essa acompanhante junto com ela. E, ao mesmo tempo, tem o conde, que no caso esse aqui é o conde, que é o Stephen, ele é o irmão do Clayton, que é o duque da Whitney, meu amor. Então, assim, o Stephen, ele aparece bastante no Whitney, meu amor, e a gente com certeza deseja uma história para ele, um romance para ele, porque ele é um dos personagens que ele tem grande participação no livro Whitney, meu amor. E aqui, esse Stephen, ele acaba atropelando o noivo, que seria um barão pobre, mas assim, um barão, e ele acaba atropelando o noivo da menina, que seria a Charisse, que é quem a Sheridan tá acompanhando. No caso, a Sheridan é acompanhante. Ele acaba atropelando esse homem durante a madrugada, digamos, do que seria a despedida de solteiro dele. E quando ele atropela esse homem, ele acaba descobrindo, através do mordomo desse homem, que ele ia se casar no dia seguinte. E aí ele vai até o porto para contar pra noiva do cara que, né, ele morreu e não vai mais poder casar com ela. Quando ele chega no porto, ao invés de se encontrar com a Charisse, ele acaba encontrando com a Sheridan, que é a acompanhante que desce do navio, e ela tá morrendo de medo, ela vai explicar para ele o que aconteceu. Quando ela desce do navio para explicar para ele o que aconteceu, ele fala, eu sinto muito, mas o barão tal morreu. E aí ela fica meio atônita, ela fala, morreu? Meus sentimentos. E aí ela vai sair andando e uma caixa cai de um cara tá fazendo a estiva de algumas bagagens dentro do navio e uma caixa cai sobre a cabeça dela e ela quase morre. O problema é que quando ela retorna ao mundo dos vivos, né, porque ela fica alguns dias em coma, quando ela retorna, ela perdeu praticamente toda a memória dela. Ela não consegue se lembrar nem mesmo como é o rosto, o próprio rosto dela, ela não lembra o próprio nome, não sabe nada. Nisso, o médico fala pro conde que o melhor é ela não sofrer nenhum tipo de trauma. Então, assim, eles resolvem que vão mentir para ela que ele era o noivo dela e tava esperando por ela ali. E ok, eles começam essa mentira, só que essa mentira ela começa a crescer e ela começa a ganhar proporções. E assim, nem ela era a noiva e nem ele era o noivo. E aí, gente, a história fica assim, inacreditável a história. E acontecem várias coisas e reviravoltas e, sabe? E assim, são 3 livros muito bons. Eu recomendo os 3. A Judith McNaught, com certeza, ela faz parte das autoras que eu tenho assim guardado bem perto do meu coração. Ela é uma das minhas 5 favoritas que escrevem romance de época, porque as histórias dela são incríveis. Claro que eu gostaria que a Bertrand traduzisse mais rápido os livros, né? Mas praticamente eles traduzem um livro por ano. Então, assim, tá devagar a coisa. Mas tudo bem, a gente aguarda, a gente espera. Cada vez que sai um livro eu vou, eu leio. E são histórias que são... Elas têm uma fixação tão forte que eu consigo lembrar de várias cenas, mesmo tendo lido muitos outros livros.
Mesmo tendo lido muitos outros livros, muitas outras coisas, eu consigo lembrar bem das cenas da Judite, porque ela conta de uma forma diferente e você fica apegado àquelas cenas, apegado àqueles personagens, então você sempre lembra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham gostado desses livros e tenham sentido o desejo de lê-los. Comenta, compartilha, dá um curtir nesse vídeo, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, muito obrigada por ser meu inscrito. É isso aí e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.